E o Senhor está aqui, irmãos. O Senhor está aqui nessa noite. A gente não veio para buscar homens, a gente não veio para olhar para homens, para as coisas da terra, mas a gente veio para buscar e glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Irmãos. Aleluia, glória a Deus. Você que tem a sua Bíblia, abre em 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 18. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 18. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz: e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Amém? Pode tomar os... Não. Fiquem de pé, irmãos. A palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, vai dizer que nós temos que agradecer o Senhor em todas as circunstâncias. Eu não sei o quadro que você se encontra, se você se encontra num quadro onde está passando por batalhas, onde está difícil. Eu não sei se você passa por um quadro onde Deus tem abençoado você. Mas eu quero dizer para você que independente do que você tem passado, a gente somente tem que agradecer a Deus. Glória a Deus. Muitas vezes a gente pede, mas a gente não agradece. Se Deus abriu uma porta para você, agradeça. Se você está passando pela tribulação, agradeça. Porque você está passando pela tribulação, mas você está vivo, você está na presença de Deus. Então agradeça em todas as circunstâncias, em todo momento. Eu vou fazer uma oração e você que não teve tempo de orar, aleluia. não agradeceu hoje a Jesus pelo dia, pela sua vida, agradeça porque dá tempo, glorifica porque dá tempo. Vamos fechar os nossos olhos e vamos estar orando. Senhor Deus e amado Pai, nesse momento em concordância com a tua igreja, com a tua noiva, nós estamos na presença do Senhor. Queremos agradecer por mais um dia, por mais uma noite, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela nossa vida, porque nós estamos unidos com nossos irmãos aqui. Senhor Deus e amado Pai, nós pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, que o Senhor possa nos perdoar. Senhor Deus, repreenda toda afronta de Satanás, tudo aquilo que vem contra, em nome de Jesus, cai por terra. Senhor Deus e amado Pai, nós te convidamos, Espírito Santo, seja bem-vindo sobre esse lugar. Derrama a tua glória, derrama a tua presença, Senhor. Oh Deus amado, Deus querido, vem com teu fogo santo, Senhor Deus. Nós queremos ver, Senhor, a tua glória, a tua glória, a tua glória descer sobre esse lugar. Oh Jesus amado, Jesus querido, nós nos rendemos aos teus pés, Senhor. Senhor Deus e amado Pai, usa cada um dos teus filhos, Pai. Usa tremendamente, poderosamente. Nós almejamos e queremos a tua presença. Senhor, a direção desse culto está em tuas mãos. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eu vou estar dando oportunidade para o pastor Lúcio estar cantando louvor. Glória a Deus. Aqui, irmãos. Glorifica a Deus onde você está. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus, bendito, exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero saudar a igreja, meus queridos ouvintes, irmãos, todos para o seu Salvador Jesus Cristo, aleluia. O motivo, né, meus irmãos, de grande alegria nós podemos mais uma vez chegar na presença do Senhor, né, para agradecer. Amém. Graças a Deus. E engrandecer o nome do Senhor, né, meus amados, o qual vive e reina para sempre. Glória a Deus.
né? Aleluia. E é digno de honra, de louvor e de glória. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos estar cantando um louvor aí da harpa. Glória a Deus. Vamos cantar o 243, meus irmãos. Glória a Deus, da harpa cristã. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. 242, perdão. Não, 243, sim. Glória a Deus, vamos ver. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura se nos enlaces, pra ouvir o que nos for dado, ó nos manda a tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Glória a Deus. No peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos a nova vida pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu Glória a venha. Deus. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso campo e da vida aos moribundos. Abençoa os cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, né, meus irmãos? Maravilhoso, né? O louvor de abertura, né? Desse culto, né? Nesta noite, primeiro louvor, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Vou cantar mais um louvor aqui, meus amados. Vamos cantar junto com a igreja, né? Glória a Deus. Você que Glória a sabe Deus. cantar, né? Cante. Glória a Deus. Que não sabe cantar, dá glória a Deus. Glória a Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Rude cruz se erigiu, belo dia surgiu, como lema de vergonha e dor. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Glória a Deus. Levarei eu também minha cruz, eu por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou.
cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da Glória a Deus. cruz, a morrer eu a vou proclamar. Glória. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Glória a Deus. Eu aqui com Jesus, Aleluia. na vergonha da cruz, quero sempre levar este fim. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, vai morrer, eu a vou Aleluia, Jesus. levarei eu também minha Oh, cruz, maravilhoso. é por uma coroa trocar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Glórias a Aleluia, amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Louvado o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória, Glória a Deus. Graças. glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Temos certeza. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus é bom, né, meus irmãos? Eu ia cantar esse louvor que o pastor Lúcio cantou. Então, Eu ia cantar, irmãos. Eu tava Glória a sentada Deus, ali, aí aleluia. me veio esse Glória a louvor, eu ia Deus. cantar. Aleluia. Mas o pastor Lúcio cantou e amém. Glória a Deus. Eu quero dar a oportunidade pro irmão Glória. Francisco fazer alguma coisa, Deus tocar no teu coração. Glória a Jesus. Cantar um louvor, então, para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Deus maravilhoso. Amém, irmãos? Amém nessa noite, aos irmãos da paz do Jesus. Amém, Jesus. Amém, Glória a irmãos? Deus. Vamos louvar o hino, irmãos. Glória a Deus. O Aleluia. hino 127, irmãos. O hino que eu gosto muito de louvar a Deus com esse louvor aqui. Estamos no fim da jornada, né? Glória a No fim Deus. dessa caminhada, né, irmãos? Glória a Vamos Jesus. louvar esse Glória a hino para Deus. Jesus. Glória a Deus, agradeço a Deus, irmãos, primeiramente por esta grande oportunidade. Nós estamos aqui na casa de Deus, né? Estamos em poucos aqui, mas a Bíblia Glória diz a que Deus, onde tiver aleluia. 2 ou 3 reunidos no nome É, de Jesus. Jesus, Glória a Deus. ali Ele está presente conosco. Amém, irmãos? 127. Aleluia. O Senhor da ceifa está chamando. Glória a Deus. Quem quer ir por mim a procurar? Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala, Deus.
Deus. Glória a Deus. Fala, Deus. Sim, alegro atenda ao teu mandar. Oh, profeta, Deus se aproximando. Glória a Jesus. Considera ser um pecador, mas o fogo santo o queimando torna útil para o seu Senhor. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegra, atenda ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando sem ter esperança de ver Deus. Glória a Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para o céu. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegro, atenda ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos. Aleluia. Bênçãos vão o servo desfrutar. E Jesus o saudará, bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala, Deus. Cante, irmãos. Aleluia. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Se alegro, atenda ao teu mandar. Aleluia. Amém, irmãos? Agradeço a Deus. Deus está presente neste lugar, pastor Lúcio. Aleluia. Deus é o maior neste lugar. Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Isso Aleluia. aqui eu acho melhor, irmãos, do que outra. Mas glória a Deus, irmãos. Eu vou tá cantando louvor. Aleluia. Depois de ver Glórias a Jesus. Aleluia. Ou não, vou dar a oportunidade pro presbítero Giovanni, tá com a oportunidade de Glórias dar uma a palavra, Deus. que Deus tocar no teu Aleluia. coração. Glória a Deus. Deus de vitória. Então, saúde a todos, capaz, Senhor, amados irmãos, em Cristo Amém. Jesus. Convido você que tem a palavra, abrir em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Você que está sentado com em reverência à santa palavra de Deus, né, irmãos? Assim como a gente vai na frente de um juiz
A gente não fica sentado quando ele dá a palavra, a gente se coloca de pé para ouvir o que ele tem para dizer para nós. Assim temos que ser nós na presença de Deus, se colocar de pé, porque quando a gente lê a palavra, é Deus falando com o seu povo, e o seu povo ouvindo a voz do seu Deus. Glórias a Jesus. Glória a Deus, Jesus. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria virtude. Versículo 4. Pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis comparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Pode-se assentar, glorificando e exaltando o nome santo do Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, como nós estamos em poucos aqui, irmãos, eu não irei usar o microfone. Aleluia. Nesse momento, irmãos, aqui quando Pedro estava dizendo aqui para a igreja, Glória a Deus. no capítulo 1, ele vai dizendo que nós que temos o Senhor e Salvador Jesus Cristo como o nosso Salvador ali, né, irmãos? Nós temos tudo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós necessitamos, nós temos em Deus. Aleluia. Por meio de Cristo. Nós Glórias temos, a irmãos, Deus. vitórias, nós temos conquistas. Glórias a Não Deus. porque nós merecemos, mas porque Glória Cristo a ele nos Deus, deu essas aleluia. vitórias. Se você for no Aleluia. livro de Efésios, Paulo testifica a mesma coisa que Pedro diz, Jesus. no mesmo capítulo, no mesmo, entendeu? No mesmo entendimento, em Efésios capítulo 1, versículo 3, vai dizer Glória que a Deus Deus. ele já nos abençoou com todas as sortes de bênção, no mundo espiritual. Glória a E Deus. Pedro, né, irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, vai testificar a mesma coisa que Oh, Paulo aleluia. teve. Glória a Deus. Porque é o mesmo Espírito Graças falando a com a Deus. igreja. Aleluia. Porque é o mesmo Espírito falando com a noiva. Glória a Deus. E assim, Aleluia. irmãos, nos dias de hoje, a mesma palavra que foi dita a Paulo, que Glória foi a dita a Deus. Pedro, Aleluia. que foi dita aos apóstolos, Jesus. ela é dita nos dias de hoje, Glória a que Deus. nós temos tudo que nós precisamos em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Porque, irmãos, Deus. eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Jesus. Eu Glória não a Deus. necessito, Aleluia. irmãos, Aleluia. que um anjo pregue, eu não preciso que um profeta venha até mim para me dizer algo, porque eu tenho o Senhor. E o Glória a Senhor Deus, Jesus Senhor. Cristo, Ele já disse na sua palavra que nós temos Aleluia. Jesus, nós temos tudo. Jesus. Glória a Nós Deus. temos Aleluia. revelação, nós temos a palavra dentro de nós, porque o Messias, ele não Ei, está no Deus. crucifixo, Aleluia. ele não está pendurado numa parede, Jesus. parede, Glória a ele Deus. está Aleluia. dentro de nós, irmãos. Glória a Porque Deus. o Glória a Deus, Senhor, irmãos, aleluia. Aleluia. ele está Glória a dentro Deus. de Aleluia. nós. Meu Glória a Deus, é Deus. verdade. Aleluia. Quando eu dava aula para os novos convertidos, eu dizia, quando você se batiza, Jesus Glória não a vai Deus, morar Senhor. na sua parede. Deus. Jesus não vai morar numa estátua Jesus. crucificada. Glória a Deus, aleluia. O nosso Salvador, irmãos, ele mora dentro de nós. Glória a Deus. Por Aleluia. isso que diz aquele louvor, Deus. que vale a pena, irmãos, nós Glória a Deus, andarmos, aleluia. vivermos para Cristo, irmãos. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja Oh, na glória terra. a Deus. Aleluia. Nós estamos vivendo, irmãos, a volta do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus. E se Aleluia. nós, irmãos, não tivermos Jesus no Aleluia. coração, irmãos, Glórias a Deus. Glória, glória. não glória a sabemos Deus. o que acontece, Meu irmãos. Deus. Aleluia. Porque lá fora existe drogados, Glória. existe prostitutas, existe alcoólatras, existe pessoas que matam, que roubam. É, Jesus. E Glória a essas Deus. pessoas Aleluia. estão longe de Deus. É, Essas glória a pessoas Deus. estão longe de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E elas não aleluia. têm o que nós temos. Meu Deus, Nós aleluia. somos completos na presença de Glória a Deus, Jesus. irmãos. Glória a Aleluia. Deus. Nós somos completos porque Jesus, ele nos completa todos os Oh, dias. maravilha. Glória a Deus. Jesus, ele Aleluia. nos completa de alegria. É. Jesus, ele nos completa de amor. Meu Glória a Deus. Deus. Aleluia. Nós somos cheios da graça de Deus, porque nós não Glória, somos glória, merecedores Deus, de aleluia. nada. Por Glória isso que a nós Deus. temos tudo, porque nós temos Jesus. Graças E as pessoas a que Deus, estão lá fora, aleluia. elas precisam deste Jesus. É, Jesus. Elas Glória a precisam ser completas pelo poder que Meu existe em Deus, Cristo aleluia. Jesus. E no versículo 4, Pedro está dizendo o seguinte:
que nós temos que deixar a velha criatura, nós Glória temos que a deixar Deus. o velho homem Aleluia. e se revestir do novo homem, que é nascido da vontade de Deus, que não é Meu nascido Deus, da aleluia. vontade da carne, que não é nascido da vontade do homem, mas que é nascido da vontade de Jesus. Glória a Deus. Deus, aleluia. Aleluia. Irmãos, não pense que você é um homem natural, Glória a que Deus. você é um homem de pele e osso, não, você é muito mais que Oh, isso. meu Deus, Você é um aleluia. ser espiritual. Glória a Deus. Você é um Aleluia. ser que tem que você tem um Glória a corpo, Jesus. habita num corpo, tem uma alma, mas você é um espírito. Meu Deus. Nós só temos esse corpo, irmãos, nessa terra. Porque Meu Deus. Jesus, se ele quer, Jesus ele pode usar um espírito, Jesus ele pode usar algo para falar conosco, mas Meu Deus. ele usa o nosso corpo como instrumento Oh, de aleluia, justiça glória a aqui Deus, na Senhor. terra. Paulo, no capítulo 6 de Romanos, ele diz que o nosso corpo, ele é para a glória de Deus e para nós exercermos justiça de Deus aqui aleluia. na Glória a terra. Deus, aleluia. E o que é exercer a justiça de Deus aqui na terra com o meu Glória a Deus, corpo? aleluia. É usar o meu corpo para fazer a vontade de Deus. Glórias a Glória Se a eu Deus, uso, Senhor. irmãos, o templo do Espírito Santo, se eu uso, irmãos, o meu corpo para os meus prazeres, eu não vou estar agradando a Deus, Deus e eu vou nos estar abençoe. entrando na mesma corrupção que o mundo está. Glória a Deus. Usando o aleluia. corpo para encher de álcool, para encher de cigarro, para encher de álcool. Jesus ele não quer isso para a terra. Jesus não quer isso para Glória os a seres Deus, viventes, aleluia. para os seres criados por Deus. Glória a Porque Deus, Deus Senhor. não criou o homem, irmãos, para viver escravo do pecado. Meu Deus, Jesus aleluia. não escolheu o homem para viver debaixo do diabo. Jesus ele nos Glória criou a para Deus, sermos aleluia. criadores. Lá em Glória, Gênesis, se você for ler, Deus ele cria o homem, presbítero Francisco, para adorar a ele. Amém. Glória a Deus. Nós somos adoradores Deus, Senhor. Glória a Deus. de um grande Deus, que talvez a gente ainda não viu ele face a face, mas nós não Glória a Deus, veremos. aleluia. Talvez a gente não tocou nele como os discípulos tocaram. É, Jesus. Talvez a gente não viu ele como Pedro viu, mas nós sentimos a presença dele. Glória a Deus. Quando aleluia. nós dobramos os joelhos, nós podemos sentir a presença dele nos completando. Nós podemos Aleluia. sentir a presença dele nos transformando. Glória a Deus. Glória a aleluia. Deus. Talvez você dobre o seu joelho, mas eu não sinto nada. Parece que a minha vida está acabada, mas quando você dobra o joelho e começa a falar com Jesus, começa a dizer, Jesus, eu preciso Glória de a ti. Deus, Quando vê, começa a dar aquele escalafrio no corpo. Meu Quando Deus, vê, teu aleluia. corpo já começa a se arrepiar. Quando vê, você começa a sentir renovo, começa a sentir Glória a graça. Deus. É porque Aleluia. Jesus está Meu Deus. completando o homem que ele criou. Glória a Deus. Aleluia. Jesus ele completa o homem que se volta para a presença dele. É isso que Pedro está dizendo, que quando nós se voltamos para o Criador, quando nós se voltamos para o nosso Salvador, Meu o Deus. nosso Salvador ele vem ao nosso encontro. Glória Por a isso a Deus, Bíblia aleluia. diz, buscai o Senhor enquanto se pode o achar, porque vai chegar um tempo, irmãos, que nós não vamos conseguir, irmãos, ir até Deus. Porque Meu vai Deus. ser tarde demais, ele já Glória a vai Deus, ter Senhor. vindo buscar o seu povo. Glória a Deus. Nós temos, irmãos, buscado a presença de Deus. Deus, Senhor. Nós temos se humilhado na presença de Deus, Glória a porque Deus, existe aleluia. tempo de salvação. É, Jesus. Existe o tempo da graça. Existiu o tempo da lei, onde as pessoas, para se chegar a Deus, precisavam de um sacerdote É, Jesus. para ir até o tabernáculo, para entrar no Santo dos Santos, Glória a Deus. precisava de um homem para ir até Deus. Mas hoje em dia, pelo sacrifício da cruz do Calvário, todas as pessoas conseguem encontrar salvação em Cristo Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Oh, E é por isso, irmãos, glória a que nós somos completos. Nós não precisamos, irmãos, de sangue de bode. Nós não precisamos, irmãos, Glória a Deus. de olhar a Torá, a lei de Moisés. Nós não precisamos mais disso. Nós somos completos, porque Glória a Deus, Cristo Senhor. morreu na cruz pelos nossos pecados. E Jesus, Ele nos deu a salvação. Deus. Aleluia. Não é, irmãos, porque eu sou evangelista, eu sou pastor, não importa. Você também é carente dessa graça de Jesus. Deus, Aleluia. Uma vez eu encontrei um pastor soberbo e eu falei para ele, pastor, me desculpa, mas o Senhor disse uma coisa
que o senhor já tem tempo de fé e não precisa mais ser ensinado. Aleluia. Eu disse, o senhor está errado. Porque você é carente da misericórdia de Deus, você precisa ainda aprender e ainda precisa ser completado por Jesus. Meu Deus, aleluia. Ainda tem pessoas que acham, eu já me batizei, eu já tenho tudo o que eu preciso. Não, você ainda vai precisar ser completo, porque até a vinda de Jesus, nós vamos precisar ser completos por Jesus, porque nós como os homens falhamos, pecamos, erramos. Falhamos com Deus. E por isso Pedro diz que nós temos que deixar as coisas dessa terra de lado e buscar, irmãos, se revestir, se apegar, ser completos no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, eu quero convidar você que está aí nesse culto aqui, se colocar de pé. Vamos estar orando, vamos estar buscando a presença de Deus. Que nós possamos se voltar para Jesus de coração, irmãos. Se voltar, sabe, pedir, Jesus, me completa. Meu Deus. Talvez o meu vizinho, ele não quer te seguir, mas eu quero. Talvez eu já preguei para o meu colega de trabalho e ele não quer. Porque a salvação é individual, mas Jesus, eu fiz a minha parte de anunciar as boas novas. Jesus, eu fiz a minha parte de pregar para o meu irmão, mas ele não quis. Mas me completa se ele não quer. Eu preciso ser completado pela tua presença. Eu preciso ser ensinado pelo Senhor. Porque Jesus, ele sempre estava ensinando os seus discípulos. Jesus, ele sempre estava ensinando o povo no caminho que se deve andar. Deus maravilhoso. Nós precisamos, irmãos, aprender mais de Jesus, aprender a ser humildes, aprender, irmãos, a palavra cada vez mais. Fechamos os nossos olhos, põe a mão no seu coração ou levante elas para o céu em sinal de autoridade. Quando eu levanto as mãos, você que já foi um dia parado pela polícia, quando a polícia te para, irmãos, e ela pede, levanta as mãos para o alto, sabe o que isso quer dizer? Eu estou rendido. Eu estou aqui, assim como nós levantamos a mão para Jesus, nós estamos dizendo, Jesus, eu estou rendido, eu não tenho nada de mim, eu estou limpo na tua presença. Pai amado, Pai querido, nesse momento, né, Deus, em concordância com o teu povo, Pai, em sinal de rendição a Ti, Pai, nós não temos nada, o que nós temos é somente a Tua presença, Pai, assim como Pedro e Tiago e João, Pai, meu Deus, Pai, eles não tinham nada, eram simplesmente pescadores, mas o Senhor foi ao encontro deles, ó Pai, e o Senhor disse para eles, vocês não serão mais pescadores de pescas de homens, Pai, porque existe, Pai, uma palavra liberada nas nossas vidas, Pai, existe uma palavra, Pai, que foi liberada, existe um chamado nas nossas mãos, Pai, então, Pai, nos completa essa noite, renova as nossas forças, nos levanta como a laia das tuas mãos, Pai, usa os nossos lábios, Pai, para falar a verdade de Cristo, Pai, que nós não venhamos ser, Pai, bocas, Pai, malditas, mas que os nossos lábios, Pai, venham ser canal de bênção, venham ser canal de anunciar o Evangelho do Senhor. Usa os nossos lábios, Pai, para falar do Senhor na rua, no trabalho, no mercado, na calçada, no colégio, na rua, onde for, Pai. Usa os lábios dos teus filhos, Pai, como profetas e atalaia nas tuas mãos, Pai. Assim eu oro e agradeço pela oportunidade e batemos palma para a glória do Senhor e Salvador Jesus. Graças a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é muito. Maravilha. Deus é fiel. Glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus é fiel, Jesus. irmãos. Aleluia. Meu Deus, Jesus está na Meu casa, Deus, gente. aleluia. Glória a Deus. Eu tava cantando louvor, o Glória a apóstolo Deus. pediu pra mim chamar ele por último, né? Porque ele tá gravando, né, apóstolo? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, divulgar a obra, né? Hoje tudo é por redes sociais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se você conhece o louvor, eu convido você a estar louvando. Que a gente venha pra louvar Glória a Deus, a Deus e não aleluia. aos homens, né? Glória a Deus. Graças Aleluia. a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Jesus tem falado muito ao meu coração através desse louvor. Glória a Jesus. E eu creio que vai falar com você também. Oh, aleluia. Glória a Deus. É o anúncio. Oh, Não glória. sou bem. Você não se escapa. Eu não tenho voz para cantar, mas vamos lá. Glória a Deus, usa a tua força. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Peraí, irmãos. Peraí que eu... Aleluia. Mas Glória. glória a Deus, agora vai. Aleluia. Deus. Oh, reba. Glória a Deus. Reba, reba. Meu Deus. Aleluia. Ribicadora, Glória, glória, glória a Deus. Tenho uma palavra pra você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal consegue a falar, Deus só ouve o seu gemido. Oh, Glória a Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Glória a Deus, ó Pai. Tu és fiel, Glória a Deus, eu Jesus. creio. Ele está enviando o consolo para sua alma. Enxugue essas lágrimas.
são fáceis, né, irmãos? E muitas das vezes a gente quer se desesperar no meio das batalhas. Muitas das vezes a gente quer murmurar, reclamar. Mas se a gente se desesperar, a gente reclamar, vai ser pior, irmãos. É igual eu disse, quando eu estava ali, li a passagem Tessalonicenses, a gente só tem que somente agradecer em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Eu vou estar cantando mais um louvor, porque ainda é cedo, irmãos. E eu creio que Deus está fazendo a obra, irmãos. Deus é fiel. Glória a Deus. A sua casa tem. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Meu Deus. O dedo tão duro aí, tá clicando. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Deus amado. Deus poderoso. Santo, santo. Eu vou tentar cantar isso aqui, eu não prometo nada, que é difícil, mas vou Glória a tentar. Deus, aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia.
está na casa, irmãos. Eu vou dar a oportunidade para o apóstolo Rogério trazer uma palavra que Deus tocar no coração. Deixa Deus te usar, Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O senhor quer outra agora? Quer outra? Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Oh, maravilhoso. Aleluia. Glória a É Deus. bom a gente estar na casa do Pai, né? Feche. Amém. Glória a Graças a Deus. O melhor lugar que nós temos para estar hoje, nos últimos dias, é na casa de Deus. Meu Deus, aleluia. Meu Estamos Pai. aqui adorando, buscando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, vivendo pela fé. É, Jesus. O poder da fé, tamanho de um grão de mostarda, né? Glória a Eu Deus. sei em nome de Jesus que Ele está aqui. Estamos Glória a aqui adorando, respeitando a presença de Deus. Glória a Deus. O outro apóstolo. Então nós queremos hoje no Agir de Deus estar aqui, nesse lugar, né? Estamos adorando Ele em espírito e verdade, Glória a cumprindo a Deus. palavra de Deus, né? Abre sua Bíblia lá em Tiago. Tiago, louvado seja Deus. Oh, E o aleluia. versículo 4, aleluia. E o versículo 14 diante. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo, Tiago, capítulo 4, e versículo 14. A palavra é essa. Está alguém entre os doentes, clame o presbitério, a igreja, e ore sobre ele, e unja com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salva o doente. Aleluia, glória a Deus. O Senhor levantará, e se houve cometido pecado, lhe são perdoados. Confessai vós e culpai os outros, orai Glória a Deus. pelos outros, para que seres orado feito para ser justo, por muitos serão feitos. O que diz aqui, meu irmão? Que se essa pessoa pode ter pecado, para devemos orar para ela será curada, ela será liberta, e os seus pecados serão perdoados. Então eu digo, antes de alguém que fala de você, ou fala do irmão da esquerda ou da direita, primeiro examina as escrituras antes de falar dos outros, porque Deus não está se agradando do que está acontecendo nas igrejas, aleluia, ou qualquer fora aí fora, acusando uns outros, aleluia. E nós temos que orar para essa pessoa, meu irmão. Nós temos que buscar para essa pessoa, meu irmão, minha irmã. Para que Deus venha fazer a obra na vida dessas pessoas, aleluia, essa pessoa vem ser salva. Salva pelo poder de Oh, Deus, meu glória a irmão. Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Estão com juízo na terra. Estão condenando. Estão acusando. Aleluia. Meu Mas Deus. espera aí. E a Bíblia diz lá no princípio, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Glória O a próprio Deus, Jesus falou. É, Jesus. As pessoas botam, atiram no precipício, a pessoa não se levanta nunca mais. Meu Deus. Oh, E aí você vai prestar conta naquele dia. Jesus não precisa, Jesus precisa daquele que adora, ou aquele que busca, ou aquele que fala a verdade. Não adianta vir na frente e falar bonito, meu irmão. oh, aleluia. Eu tenho que falar o que é que está aqui dentro. Que a justiça de Deus não vai prevalecer. Glória a Deus. Aleluia. Então eu digo a você, se eu atirar aquela pessoa no precipício e não voltar mais, sai daquele dia de nós. É, Mas se eu disser que ainda há chance de ser salva, ser curada pelo poder de Deus, porque Deus vai trabalhar na vida daquela alma, vai restaurar aquela alma. glória a Deus. Aleluia. Jesus está voltando. Meu Deus. Jesus quer a igreja trabalhando. Jesus quer o servo, aquele que louva, porque um louvor restaura uma vida, uma alma machucada. Glória a Deus, aleluia. E as pessoas ficam brincando.
quero linkar a igreja, linkar, de se restaurar a alma, de salvar a alma para o reino de Deus. Jesus maravilhoso. Então que eu aprendo com isso, toda essa caminhada, irmão. Eu conheci pessoas, irmão, se puder, tiravam ela para trazer a pessoa para fora da igreja. Glória a Deus, aleluia. Fui numa igreja lá em Aceguá, Meu Deus, aleluia. o pastor tirou o medo para fora. Eu disse, que tipo de pastor que tu é? Eu não venho mais aqui, mas que tu fez para aquele irmão poder ser salvo. Glória a Deus, é verdade. Tá entendendo o que é isso, irmão? Isso está acontecendo aí fora, não só lá Glória a fora, Deus, aqui aleluia. também tá. É, Jesus. E Deus não está se agradando disso. Nós devemos orar para aquele irmão que está torto, que Deus vai endireitar. A oração tem poder para curar, para libertar. Não é Glória a para Deus. enfermidade, não. Para curar a alma daquela pessoa que está É doente. verdade. Doente espiritualmente. Então que eu aprendo com isso nesse momento que nós estamos adorando. Porque se eu atirar pedra, Deus vai me cobrar. Deus vai permitir eu cair. Está entendendo? E Deus não quer que eu caia. Não quer que você caia. Então nós devemos fazer o quê? Orar para aquela pessoa. E que Deus vai fazer justiça. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus. Glória a Deus. Maravilhoso, Glória a Deus. Pai. Está passando para o servo de Deus que vai trazer a palavra. Glória a Deus. Eu vou chamar o presbítero Giovanni para estar fazendo a parte dos dízimos e as ofertas. É verdade. Então, né, irmãos? Deus mandar falar, tem que falar. Eu não gosto de Glória a deixar, né, irmão, sem um versículo bíblico. Glória a Deus. Aleluia. Porque a parte dos dízimos e das ofertas, em qualquer lugar, Glória a irmãos, Deus. ela é de suma importância para Oh, aquele que glória serve a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que serve ao nosso Senhor e Salvador Jesus Oh, Cristo. No princípio, igual o apóstolo Rogério falou, quando nós aceitamos a Jesus. Aquele que reconhece Jesus como Salvador, reconhece também as suas obrigações como cristão. Glória a Deus. Os mandamentos de Deus. É, Jesus. Glória a Deus. Não é que os dízimos e as ofertas é para o pastor, não. Glória a Deus, O aleluia. que é o dízimo e o que é a oferta? Existe a diferença entre o dízimo e a oferta. A oferta, ela é voluntária, Glória a Deus, de gratidão. Deus. O dízimo, eu estou devolvendo aquilo que não é meu, mas aquilo que é de Deus. Glória a Deus. Essa é a diferença. É, A oferta eu dou quando Deus Glória a toca no Deus, meu coração aleluia. em forma de gratidão a Ele. Aleluia. E o dízimo é quando eu estou devolvendo aquilo que é de Deus em forma de Meu fidelidade a Deus, Deus. é verdade, Jesus. E tem uma Glória a passagem Deus. bíblica que eu gosto de ler com os irmãos quando eu prego bastante Oh, sobre aleluia. dízimo. Faz tempo que eu não prego, né, irmãos? É, Jesus. Porque é uma coisa que eu preguei há 3 anos atrás, quando eu fiquei um tempo, né, irmãos, longe, né, irmãos? Então, não da presença, mas de fazer os dízimos, as ofertas. É Gênesis Oh, capítulo aleluia. 26, versículo 12. E Glória olha a só o Deus, que diz Gênesis capítulo 26, versículo 12. Vai nos dizer o seguinte: E Isaac semeou naquela terra, e naquele ano colheu o cêntuplo, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e sua riqueza continuou a crescer, até que ficou riquíssimo e poderoso. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha o poder da semente de Oh, Deus. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Olha o poder olha o poder Glória da a Deus, semente. aleluia. A Oh, semente, glória a Deus, irmãos, ela é poderosa porque você semeia, É, mas você não sabe quando vai colher. glória a Deus, aleluia. Hoje eu planto, amanhã eu posso colher logo em seguida. É, Jesus. Hoje eu oro, amanhã eu já posso colher a minha Glória a oração. Deus, aleluia. Hoje eu semeio na obra de Deus, mas amanhã talvez Deus dê um Oh, crescimento para aquela semente. Só Glória a Deus Deus. sabe, irmãos. Aleluia. Isaac semeou naquela terra, mas Deus, ele não Pai. colheu naquele mesmo dia que ele semeou. A Bíblia diz que ele Glória a colheu naquele mesmo ano, mas não no mesmo dia que ele semeou. É, Jesus. A glória semente a Deus. gente planta,
mas a gente não vai colher talvez no mesmo dia, Jesus. a gente não vai colher talvez na mesma hora que a gente dá a semente, que a gente Glória a dizima, Deus, e aleluia. não vai colher o resultado na hora. Glória a Mas Deus, podemos ter a certeza que no mesmo Deus, ano Deus ele vai fazer Jesus. nós prosperar Glória em a todas Deus, as áreas, aleluia. porque a fidelidade a Deus, Jesus. o compromisso Glória com a Deus, Deus, aleluia. ele honra, irmãos. Glória a Por Deus, isso, irmãos, aleluia. o dízimo e a oferta é importante, Oh, porque glória o a Deus, compromisso aleluia, com Deus Jesus. e a fidelidade a Ele em Jesus. forma de Glória a gratidão. Deus, E aleluia. vamos orar pelos dízimos e pelas Glória a ofertas Deus, nesse aleluia, momento. Jesus. Você que tem o seu Glória a dízimo, Deus, você que aleluia. tem a sua oferta, vamos Glória a apresentar a Deus, Deus nesse aleluia. momento. Glória a E Deus vai prosperar na vida dos irmãos. Eu tenho um testemunho aqui para dizer para os irmãos. O testemunho é que o apóstolo Rogério me entregou uma profecia, irmãos. E essa profecia, irmãos, ela veio ao meu encontro. Até minha esposa, ela me entregou, ela disse: Giovanni, Deus vai te abrir uma porta maior. Talvez uma firma vai salvar teus dados e mais para frente vão te mandar mensagem. E foi o que aconteceu. Uma firma lá do passado salvou meus dados e me mandou mensagem essa semana. E hoje eu fiz a entrevista lá e passei, irmãos. E ontem nós unimos aqui, oramos, eu, o pastor Lúcio, o apóstolo, eu e minha esposa oramos pela essa porta, a entrevista de hoje deu. E o apóstolo Rogério disse: o salário vai ser tanto. Eu disse: bah, mas eu nunca recebi uma profecia de salário, sabe? Eu nunca tinha ouvido, né, irmãos? Porque eu era meio incrédulo para essas coisas, mas eu pude ver o poder de Deus, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Dizendo: Ele ó, entregou, ele falou que Deus ia dar um salário de um valor e foi realmente o valor que ele falou. foi exatamente para testificar. Eu fui na casa do irmão Rogério, o apóstolo Rogério, hoje quase meio-dia. Ele disse: ó, apóstolo Rogério, para você que o senhor me entregou ontem no culto, né? Deus fez a obra lá na Glória a empresa, lá, e Deus, foi o aleluia. mesmo salário. E o cara disse: talvez pode ganhar mais lá na frente, lá. Verdade. Então Deus é fiel, irmãos. Fechamos os nossos olhos e vamos orar a Deus. Papai amado, papai querido, nesse momento, em concordância com a tua igreja, nós queremos apresentar as ofertas, os dízimos, aquele que não tem, Pai, que o Senhor possa prosperar na vida dele igualmente, Pai. Porque assim, Pai, nós cremos que o Senhor é um Deus abençoador, Pai. Porque a palavra diz lá no livro, Pai, de Ageu, que o Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor é dono, Pai. O Senhor não é mandado, o Senhor não é gerente, o Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai. Os bancos, Pai, os empresários, os donos de loja, os donos de concessionárias, são todos os teus servos, Pai. Se o Senhor quiser levantar o teu servo, o empresário: eu vou te dar um carro, o Senhor levanta e ponto final, Pai. Se o Senhor quiser levantar um empresário para dar uma casa, para dar um templo para a tua igreja, Pai, o Senhor faz isso, porque o Senhor é Deus e ninguém impede o teu agir e as tuas mãos de se movimentar em favor do teu povo, Pai. Assim nós oramos e abençoamos as ofertas, os dízimos e essa congregação, Pai, que está, Pai, à frente, o pastor Lúcio, né, Deus, o apóstolo Rogério, Pai, e nós estamos aí para somar, para falar da tua palavra. Assim eu oro e te agradeço e abençoa 100 vezes mais o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode trazer aqui na frente as ofertas e os dízimos. Em nome de Agora Jesus. vamos estar orando pelo servo de Deus que vai trazer a palavra. Antes, irmãos, de trazer o servo, antes do servo de Deus vir para cá, o Giovanni estava falando do testemunho, do emprego. Ele estava num lugar, irmão, só que no lugar as pessoas, era muita palavra contrária, era muita coisa. Eu quero dizer para você, Deus mandou eu falar aqui por algum motivo, Deus, que muitas das vezes a gente tá num lugar que não é pra gente estar. Muitas das vezes a gente se acomodou num lugar que não é pra gente estar. Glória a E Deus. Deus falou: sai daquele lugar, e a gente não quer sair daquele lugar, porque a gente já se acomodou. Vários homens de Deus na Bíblia, eles tiveram que sair daquele comodismo, daquela terra que eles estavam, para ir fazer a vontade de Deus. Muitas das vezes nós estamos num lugar que não é pra gente estar, mas a gente não quer sair por causa que a gente se acomodou, pastor Lúcio. E Deus está dando uma ordem: sai. Então eu digo pra você, se Deus falou pra você sair, sai, irmãos. Não fica, não tenta insistir numa coisa que Deus não falou pra tu fazer, porque quando a gente vai contra a vontade de Deus, as coisas vão piorar. Então deixa essa palavra pra você. Vamos estar orando pelo servo de Deus. Apóstolo, o senhor ora pelo pastor Lúcio aqui, nossa igreja, estende as mãos e vamos estar orando pelo Aleluia. servo de Deus. Obrigado, Jesus.
Oh, grande Deus. Abençoa teu filho, Soberano abençoa eterno teu Pai, filho, É, em nome de Deus, Jesus Cristo, papai, que tu venhas dar conta do teu servo, papai, aqui nesta cidade, papai, aqui nesta tribuna, papai do céu, que tu venhas dar ele em espírito de verdade, papai, a tua santa palavra, consolada do céu, pai, usa a vida do pastor Lúcio, papai, bom Senhor, a palavra que vem restaurar, que vem mudar, papai, e vem nos encher da tua graça, papai do céu, uma palavra, Senhor, que vem do céu, pelo lado dele. E usa essa palavra que já está na mão dele, em nome de Jesus. Amado Deus, você para nós. Você que ajudou. Sabe, irmãos, que Deus testemunhou aí, né? Deus é testemunho, os irmãos são testemunhas também, que eu disse para o irmão Giovanni ontem, né? Eu ainda falei alto desse irmão Giovanni, a hora que der tudo certo lá, tu já me manda mensagem que já está entregado. E ele ficou até hoje de noite, né, para me falar, e ele deixou, né, da espera, né? Eu disse, assim que der lá, tu liga, né, confirmando que já deu certo lá. Não, eu falei pra ele ainda, manda mensagem pro pastor Lúcio, só que acho que ele se esqueceu, aí ficou pra... Mas graças a Deus, né, que Jesus é fiel, né? Jesus é bom. Vamos ter certeza, né, nos bons das coisas, porque Deus já fez a obra, né, meus amados. É tão maravilhoso, né, meus irmãos, nós estamos aqui. A gente, né, meus irmãos, a gente ama, né, meus irmãos, ver os irmãos abençoados, né, meus amados. Parece que eu, para mim, meus irmãos, quando alguém é abençoado, nossos irmãos estão junto com nós nesta caminhada, né, meus irmãos, que crê num Deus vivo, quando eles recebem a bênção, nós se alegramos junto com eles, glória a Deus, né, meu irmão? Porque, glória a Deus, nós soubemos, né, meus amados, que Jesus, ele abre a porta, mas nós temos que lutar, né, muitas vezes, e perseverar por aquilo que Jesus abre para nós, né, honrar Ele, glória a Deus, porque quando Deus abre uma porta, nós temos que honrar a Deus, né, glória a Deus, é que nem um pai, né, quando abençoa o filho, tem que obedecer o pai, né, glória a Deus, e assim é Deus, glória a Deus, honrar aquela porta que Deus abre, porque quando ele abre uma porta, ele vai prosperar naquela porta, glória a Deus, tem que prosperar agora, então, né, Deus vai prosperar mais e mais ainda, glória a Deus, em nome de Jesus, né, meu amor, glória a Deus. Eu quero pedir para a igreja do Senhor, meus queridos, vamos abrir a Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Eita, glória! Irmãos, eu confesso que eu revirei a Bíblia, irmãos, quase de ponta a ponta para procurar uma mensagem, Deus não falava, e não falava. Eu digo, meu Deus, Senhor, que eu não sou de preparar a leitura, mas gosto de anunciar a palavra que Deus quer falar, né, meus queridos. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, verso 1, que diz assim, a visão de um vale de ossos secos. Glória a Deus. Aleluia. E que palavra revelada, meus irmãos. Glória a Deus. Só abrir, caiu o livro. Veja, meus irmãos, glória a Deus, que, aleluia, Deus é tremendo, meus queridos. Glória a Deus. Como hoje é culto de milagre, né, meus irmãos? É isso, né? Exatamente. Eu pensei, né, meus irmãos, que o que eu vou pregar no milagre? Tem tantos milagres, né, que eu comecei a pensar, a viúva, o Lázaro, Jó, aleluia. Glória a Deus. Agora, tantos milagres, né? Glória a Deus. Eu disse, mas Deus vai falar na onde Ele quer, né, meus irmãos? E eu não digo, meus irmãos, que eu sou preocupado quando eu vou pregar, porque eu sei que Deus me dá a palavra muitas vezes em cima do altar. Deus me dá a palavra. Às vezes, né, eu não tenho palavra, olho para ver uma palavra e Deus dá em cima do altar. Glória a Deus, mas Deus não deixa sem falar com o povo, amém? Com aqueles que vêm até Ele. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo 37, verso 1, diz assim, ó, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale de ossos, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muitos, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Meu Deus. E me disse, filho do homem, poderão viver
estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído. Meu Deus! Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Glória a Deus! Eu olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele, e sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amado Deus, eterno Pai, maravilhoso Senhor, te damos graças, Senhor, pela oportunidade e o rico privilégio para qual o Senhor concede a cada um ouvir a tua voz nessa noite, Pai, a sua palavra, e possa, Pai amado, cada um reter, Pai amado, o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu Deus, meus amados irmãos, glória a Jesus. Que palavra, meus queridos. Glória a Deus. Vejam, meus queridos, que quando a mão do Senhor vem sobre o homem, quando a mão do Senhor vem sobre o homem de Deus, glória a Deus, sobre o vaso do Senhor, glória a Deus, eu entendo, meus queridos, que mesmo que o Senhor pode até não falar nada, né? Pode até ficar em silêncio, mas quando a mão do Senhor vem sobre o vaso dele, sobre os servos dele, sobre aqueles que estão na presença dele, algo tremendo acontece, meus irmãos. Glória a Jesus. Quem sabe alguns ficam felizes, quem sabe muitos até choram, né? Quem sabe até muitos derramam lágrimas, glória a Deus. Por quê, meus irmãos? Porque há temor, né? Quando o homem sente a presença de Deus, glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu entendo, meus queridos irmãos, que muitas pessoas, né, sobre o estado, sobre este bairro, glória a Jesus, muitas pessoas, meus irmãos, estão com ossos secos, glória a Deus. Por que ossos secos? Porque aqueles que não entrou a vida ainda, que é Jesus Cristo, eles estão secos, estão sem vida, glória a Deus, eles estão sem condição, glória a Deus, alguma de sobrevivência, glória a Deus. Porque verdade é, meus irmãos, a palavra diz que quando o Espírito do Senhor entra no homem, glória a Deus, o homem fica de pé, não é? Glória a Deus. Quando a palavra do Senhor entra no homem, o homem fica de pé, glória a Jesus. Pode ser paralítico, pode ser coxo, pode ser, aleluia, Jesus de nascença, ou até mesmo, glória a Deus, quem sabe por alguma paralisia depois do dia, do tempo, né, dos anos. Quem sabe, glória a Deus, por um AVC, né? E o homem fica de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vejo, meus amados, que agora, se os ossos secos, né, meus irmãos, que estavam, ainda não era só seco, né? Eles estavam sequíssimos. Além de seco, não é, irmão Francisco? Além de seco, ainda sequíssimos. Glória a Deus. Quando essa palavra fala sequíssimos, meus irmãos, eu entendo que os ossos já estavam
deteriorando, né? Ou seja, virando pó já aqueles ossos. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Mas mesmo assim, glória a Deus, o servo de Deus, profeta, né, Ezequiel, ele, quando o Senhor falou para ele, ele olhou e pensou, né? Mas ele disse, não, o Senhor sabe. O Senhor sabe. Se o Senhor está falando, o Senhor sabe se eles podem viver. Glória a Deus. Né? O que eu acho tão maravilhoso e lindo, meus queridos irmãos, que muitas vezes, glória a Deus, aos olhos do homem, o homem olha para uma pessoa, né, que está enferma, para uma pessoa que está, quem sabe, debilitada, e diz assim, ó, a visão humana olha e diz assim, não tem mais jeito, daí agora só vai para a cova, não sai mais dessa, não volta mais a ser normal, glória a Deus. Só que quando Deus entra, glória a Deus, na vida do homem, o homem profetiza, Deus opera um milagre. Glória a Deus. Porque quando Deus fala, meus irmãos, é porque Deus tem algo com o homem. Meu Deus. Glória a Deus. Porque senão Deus não fala, não é? Quando Deus não tem algo com o homem, com a pessoa, Deus, pode até Deus falar, mas a pessoa não entende. Por quê? Porque não conhece a voz de Deus, glória a Jesus. Mas quando Deus fala com o homem tem convicção do que o que ele largar da boca para fora vai acontecer, vai se formar, glória a Deus, né? Vida naquilo que está morto, glória a Deus, glória a Jesus. É tão lindo, meus queridos irmãos, é tão maravilhoso que a palavra de Deus só pode entender aqueles que dizem, são loucos, esses aí são loucos. Mas aqueles que são loucos, eles entendem o que Deus vivo, poderoso, maravilhoso é capaz de fazer. Aquele que fez tudo, glória a Deus, sobre a face da terra. Eles conhecem e sabem o que Deus pode fazer, glória a Jesus. Aleluia. Aquilo que o homem diz que não existe mais condição, é aquilo que Deus faz, para mostrar que Deus é Deus. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Quando eu leio essa palavra nessa noite, meus queridos irmãos, eu lembro de uma profecia que Deus me deu uma revelação em sonho. E eu fui e entreguei para a pessoa. Ele não morava muito longe daqui, né? Fazia 20 e tantos anos, morava logo aí debaixo, deve dar 200 metros, cidade 200 metros. Deus mandou ele lá entregar, porque eu vi essa pessoa num vale de osso seco, meus irmãos. E essa pessoa, eu não vou dizer sequíssima, né? Mas ela estava só a pele em cima dos ossos, essa pessoa, e estava com um cigarro na mão. E eu via vários cadáveres naquele vale. Tinha enxame de abelha, tinha enxame de mosca, tinha de tudo naqueles cadáveres. E era um vale que tinha um pouco de água, um pouquinho de água que corria, mas aquela pessoa, né, com um cigarro na mão, né, um cigarro com os dedos bifocados, que já nem era dedo, né, era só uns outros palitos, eram os dedos, vamos dizer, que não tinha carne, tipo assim, que nem a gente, né, que pode olhar e era seco, aqueles dedos eram meio secos, mas ela estava com cigarro na boca. Eu fui e entreguei a revelação para ela, e ela ia na igreja na época, né? E eu falei, irmã, Deus me mostrou a irmã, assim, ó. Eu disse, irmã, daí eu só entreguei a revelação, eu estava fazendo um serviço para eles, né? Fui lá, entreguei a revelação para ela que Deus tinha me dado. Aí passou-se um ano, mais de um ano, eu estava aqui em cima, perto do Caí, que a gente tinha sido convidado para um churrasco. E Deus ele me revela, glória a Deus, que eu precisava vir ali. Daí eu falei para os irmãos, vou ter que descer lá assim, preciso descer, não vou ficar no churrasco, vocês me desculpem, não vou poder ficar no churrasco, porque eu vou ter que ir lá entregar um recado que Deus me mandou e eu preciso ir entregar aquilo. Fui ali, falei para a irmã, e o marido dela disse que se lembrava quando eu entreguei aquilo, um ano atrás, né, que eu tinha entregado a revelação. Aí não deu outra, né, meus irmãos, 2, 3 dias a irmã partiu, né? 2, 3 dias ele partiu. Eu vim ali entregar o recado. Agora, se ela se humilhou, daí eu não sei, né? Mas Deus mandou avisar, glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, esse vale de Osso Seco, ele tem grandes testemunhos, glória a Deus, que nós podemos ver, meus irmãos. Pessoas que estavam paralíticos, pessoas que estavam sem vida, glória a Deus, pelo câncer, tomada pelo câncer, né? Que já não conseguiam mais se alimentar, não conseguiam mais viver, e Deus curou. Então, esse poder, meus irmãos, ele está na vida dos profetas, glória a Deus, aqueles que ouvem a voz de Deus e que fala para mostrar que Deus é poderoso e maravilhoso. Né? Aleluia. Louvado o nome do Senhor.
E não é, meus irmãos, só Ezequiel, nós somos usados da mesma forma que Ezequiel. Todos os servos de Deus, os servos de Deus, meus irmãos, estão na presença de Deus, eles ouvem a voz de Deus, eles falam, porque não é o nome do homem que tem que aparecer. Verdade. Deus. Quantos que vinham para mim e disseram, pastor, tu orou e eu recebi um milagre. Não, mas eu orei, mas não fui eu que te curei. Glória a Deus. Eu falei, mas não fui eu que fiz o milagre. Quem fez foi Jesus. Jesus tem que aparecer. Eu não. Glória a Deus. Eu fiz o que Deus mandou falar. Fiz o que Deus me autorizou fazer. Mas quem fez a obra não sou eu, é Deus que faz. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Louvado é o nome do Senhor, como você também é usado por Deus, né? Da mesma forma, como Ezequiel, né, meus irmãos, fez um grande milagre que seria impossível aos olhos do homem. Mas Ezequiel confiou, né? Ele disse, tu sabes, Senhor. Deus. Glória a Deus. Daí Jesus ensinou o que era para falar, né? Para os ossos poderem ter vida, glória a Deus. Amém? Mas por que Jesus estava ensinando, né, Ezequiel, como ele tinha que fazer para poder as pessoas receber a bênção, para poder aquilo que está morto reviver, para poder, glória a Deus, mostrar aqueles que não acreditam que um homem de Deus pode fazer, e ele fez. Como também, né, meus irmãos, Elias, né, se não me falha a memória, Elias também chegou na casa da viúva, né, meus irmãos, e orou, glória a Deus, porque ele perguntou para a viúva o que ela tinha em casa. Ela disse que não tinha nada senão uma botija de azeite. Verdade. Glória a Deus. Eliseu, né? Eliseu. Elias foi aquele que orou pelos 400 profetas, né, de Baal. Glória a Deus. Aí eu falar lá e cair para o outro lado. Eliseu orou pela viúva, né, meus irmãos, porque ela disse que só tinha uma botija de azeite. Glória a Deus. E Eliseu disse, então vai e arruma vasos bastante, não poucos. É isso aí. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Bastante, não poucos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós temos que ter fé bastante, não pouco. Glória a Deus. Quando alguém disse assim, Deus fez uma coisinha e eu estou feliz, glória a Deus. Tem que ter fé bastante, meus irmãos. Porque no bastante é que Deus se agrada, glória a Deus, quando não tem nada, e a pessoa prepara, né, o local, prepara, né, para que seja cheio, glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor, glória a Deus. É tão lindo, né, meus irmãos, a mensagem que Deus traz nessa noite. Parece que aos nossos olhos parece que está sendo pouca coisa, mas essa mensagem surte um grande poder, aleluia, Jesus, e muita autoridade, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O versículo 2 diz assim, me fez andar ao redor deles, glória a Deus. Meu Deus. Imagina, meus irmãos, uma pessoa andar ao redor dos ossos secos e olhar, né, e observar e dizer, vocês vão viver, vocês vão se levantar daí, sozinhos. Não vou colocar a mão e juntar vocês daí, vocês vão se levantar sozinhos, e vão falar ainda. Aleluia, glória. E vão falar ainda. Aleluia. Isso, meus irmãos, que eu entendo, glória a Deus, quantos ossos secos, quantas pessoas que dizem assim, para mim não tem mais jeito. Quantas pessoas que dizem, para mim não tem mais jeito. Sentou, não se levanta mais, está lá sem ânimo, sem coragem. Glória a Deus, sem confiança. Aleluia. Conheceu um dia Deus, viu falar um dia de Deus, mas desanimou. Aleluia. Mas Jesus disse, glória a Deus, profetiza sobre esses ossos secos e eles terão vida, glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Manda os 4 ventos soprar e o Espírito. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o que eu entendo com isso? Glória. Os 4 ventos, meus irmãos, significa que Deus ele está em toda a terra. Glória a Deus. Está na frente, está atrás, está na direita, está na esquerda. Deus está em todo lugar, meus irmãos. Por isso que ele diz, profetiza os 4 ventos. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E manda o Espírito vir sobre eles. Aleluia. Entra neles, glória a Deus.
E daí eles saltarão e glorificarão o nome daquele que tem poder. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que maravilha, né, meus queridos? Que maravilha, glória a Deus, quando Deus ele age no meio de um povo que já confia e crê nele. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sei, meus irmãos, que tem muitas pessoas que dizem assim, ó, meu Deus, não sei o que faz sozinho. Nós nunca estamos sozinhos, né, meu? Aleluia. Uma pessoa dizia para mim, eu não sei o que quer sozinho. Né? Está fazendo culto sozinho? Não, o homem está sozinho, mas Deus está no meio, glória a Deus. Deus está no negócio. Amém. Se Deus não estivesse aqui, será que algum dos irmãos estaria aqui hoje? Verdade. Será que se Deus não estivesse aqui, eu estaria aqui? Não. Porque nós acreditamos, meu irmão, num Deus que tem poder. Um Deus que nos surpreende, glória a Deus, naquilo que o homem diz assim, ó, não dá mais. Não adianta. Está perdendo tempo. Perde tempo que não chega, que não vem a Jesus. Aqueles que vêm a Jesus, Jesus disse em Mateus 11:28, vinde a mim todos vós. Jesus não disse o pobre, o rico, Verdade. O apóstolo Rogério falou uma palavra aqui sobre a pessoa que chegou bêbado e foi tirada da igreja. Mas é verdade? E eu me lembrei, irmão, que no passado eu tinha uma igreja em Santiago, eu fazia um culto lá, era um outro ministério, e a gente cuidava, né? E chegou um senhor bêbado lá que parecia um pelicho no arame, né? Ele não parava nem de pé, nem sentado, não conseguia parar nem de pé, sabe? Nem sentado ele não conseguia parar, era que nem pelicho no arame, né? E eu disse para ele, irmão, senta aí, irmão, senta aí, que estava na hora da palavra, né, da mensagem, senta, irmão, que depois no final eu vou orar pelo senhor. Fique sentadinho, fique tranquilo aí, no final eu vou orar pelo senhor. Agora escute só a palavra, disse para ele. Pelo meu irmão, até que naquela época eu estava pregando, aquele dia eu estava pregando lá, meu irmão Juarez, né, o evangelista Juarez. Ele estava pregando, e eu disse para o irmão, senta, irmão, fique quietinho. No final, daí eu tive a oportunidade de orar no final do culto. Meu irmão me deu para mim orar, né, a oportunidade para mim orar pelas pessoas. Tinha ali uns, eu não lembro, meus irmãos, acho que tinha uns 12, 15 pessoas dentro da casa. Era uma casa mais ou menos também dessa aqui, né, na minha casa. Lá. Tinha umas 12 pessoas, 15 pessoas, tá? Era bastante. No final, eu fui orar pelo irmão, e eu orei, eu disse, Senhor, queima, Jesus, esse alto. E o mais engraçado é que o irmão disse que eu tirei a mão, que eu orei por ele, eu tirei a mão e disse, me queimou tudo a minha cabeça. E ficou são, o cara ficou são na hora, sabe? Aleluia. Ficou são, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, Jesus disse, vinde a mim, glória a Deus, não importa a situação, a condição. Verdade. Venha da maneira que está, mas depois ouve o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus vai transformar, vai libertar, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Que maravilha, né, meus queridos? Quanto milagre eu já vi Deus fazer, quantas mudanças Deus faz na vida do homem, mas tem que vir a Ele. Se não vem, não tem como Deus. Mas Deus me visita em casa, não. Deus visita, tudo bem, Deus pode até visitar, mas a bênção, meus irmãos, é na casa da oração. É ali onde é a intercessão é que Deus faz um milagre, glória a Deus. É ali onde as pessoas vêm buscar a bênção para a família, onde Deus opera o milagre, glória a Deus, onde Deus ordena a bênção, glória a Deus, aleluia, Jesus. Louvado o nome do Senhor. Que maravilha, né, meus irmãos? Então, aí a palavra, então, me disse, profetiza sobre esses ossos secos, e disse aos ossos secos, ouve a palavra do Senhor, meu Deus. Se alguém está passando, vai dizer, mas que loucura, não estou vendo ninguém ali, o que ele está falando? Os ossos, está falando osso seco, mas osso não tem ouvido? Osso não tem ouvido, osso não tem olho, não está enxergando ele, como é que os ossos vão se levantar? Aleluia! Glória a Deus. Mas Jesus, meus irmãos, quando Ele ordena, não importa a condição, nem a situação, Ele faz a obra, glória a Deus, Ele opera o milagre, Ele transforma a situação, aleluia. Verdade. Glória a Deus. É tão lindo, né, meus amados? A presença de Deus é tão impactante nesse lugar, meus amados, que nesta palavra nós entendemos, meus irmãos,
que Jesus, quando Ele manda profetizar, pode ter certeza, glória a Deus, não tenha medo, uma falha. Porque a palavra diz, né, meus irmãos, que aquele que fala, glória a Deus, o que Deus ordena, Deus ele abençoa. Sempre vai usar, glória a Deus, porque ele acredita, né, nas promessas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, glória a Deus, aleluia. Louvado o nome do Senhor, glória a Deus. Graças a Deus, né, meus irmãos, que a mensagem, glória a Deus, está aí, né, meus amados. Vamos parar por aí, glória a Deus, porque já é 9 horas, né, meus queridos. E Deus já falou, né, meus amados, o que Ele tinha que falar, Ele já falou, que é o impossível para o homem, né, aquilo que para o homem muitas vezes é loucura, Deus faz, glória a Deus, porque Deus tem poder, aleluia. Glória a Jesus. É tão lindo, né, meus irmãos, a mensagem de Ezequiel, que todo mundo quase conhece a mensagem de Ezequiel, né, meus irmãos, mas tem pessoas que ainda não ouviu. Tem pessoas, meus irmãos, que não entendem, glória a Deus, a mensagem de Ezequiel, porque quando Deus fala, glória a Deus, para profetizar os ossos secos, para falar os ossos secos, né, para se juntarem um ao outro, imagina, meus irmãos, a autoridade de Deus, o poder de Deus, né, meus irmãos, e a confiança do profeta falar o que Deus falou. Porque tem gente que, se Deus fala, vai dizer assim, acho que eu estou delirando, glória a Deus. Mas Deus, aquilo que Deus faz, Ele faz aquilo que Ele faz. Glória a Deus. Se Deus formou, né, meus irmãos, o homem no ventre da mãe, Ele forma a criança, forma o homem no ventre da mãe. O que é para Ele transformar os ossos e mandar entrar a vida nos ossos, glória a Deus? E quando eu falo de osso seco, eu falo em alguém, meus irmãos, que não acredita em Deus, mas Deus, Ele tem poder sobre aquilo que é impossível acontecer, glória a Deus, se o homem acreditar, né, e confiar. Deus Ele dá vida, mas a vida permanece até quando Jesus voltar, aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, né, meus irmãos, eu vou nesse momento orar, né, meus irmãos. Se Deus mostrar alguma coisa, eu entrego. Se Deus também não mostrar a mensagem, Deus já falou, né, não só do livro de Ezequiel, mas falou também aqueles que os irmãos também pregaram, né, nos louvores, Deus abençoou. Glória a Jesus. Você, glória a Deus, que queria que Deus ouvia outra palavra, tenha certeza, glória a Deus, que se você vai querer ouvir outra palavra, tem que vir outra vez, porque hoje foi essa que Deus falou, amém? Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Vamos orar a Deus. Sabe, pastor, que é bem assim, olha a palavra em casa, prepara. Que é outra. Glória a Deus. Aleluia. Não é para falar aquilo ali. Verdade. É desse jeito mesmo. Amado Deus, poderoso eterno Pai, te damos graças, Senhor, porque o Senhor é poderoso, Senhor. Tua misericórdia, Pai amado, que se estendeu nessa noite sobre gerações, Pai amado, sobre países, Pai maravilhoso, que o Senhor possa alcançar, Pai amado, com a cura, com o livramento, com a libertação, com o milagre, Pai amado, Jesus Santo, para que eles creem no Senhor, meu Pai, se arrependem, Pai amado, e te busquem dia e noite, Pai, porque há poder no teu sangue, Jesus. Dá vitória, livramento, proteção, e repreende, Pai amado, toda a fúria do inimigo, toda a seta maligna, todo o laço, Pai amado, preparado, Senhor, que seja queimado, Pai, para onde glória o seu nome, Pai. Dá vitória, livramento, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vamos despedir, meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. E a paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, filho da irmã Maria, né? Meu Deus, glória. Glória a Deus. Fui. Glória a Deus. Já se despediu, né? Hã? Já se despediu, né? Sim. Então, Deus abençoe até amanhã à noite, em nome de Jesus. Não sei se eu não vi amanhã. De novo. Amanhã,